Rodrigo. Olá, Fabiano. Tudo bem? Tudo jóia. Tá bom, que ótimo. Vamos começar a nossa live, então? Então, vamos começar o nosso bate-papo sobre dieta da quarentena, os efeitos sociais do medo de engordar durante o isolamento. Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou professor dos cursos de comunicação da Unimetrocamp, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Design Gráfico. Fiz o mestrado em Comunicação e Semiótica na PUC de São Paulo e o doutorado em Psicologia na USP. E atualmente faço pós-doutorado na Faculdade Casper Libero. E esse tema vem lá do doutorado, quando eu estudei discurso midiático das novas dietas e como que isso afeta, de certa forma, a mulher na atualidade. Legal. E esse tema é muito atual, né? Principalmente com essa preocupação agora com a quarentena. Todo mundo está se preocupando, né? Ah, e se eu engordar? Já vi vários memes, inclusive, a gente também vai poder falar um pouco sobre isso, né? Memes aí que falam dessa questão do engordar durante esse período que as pessoas estão mais em casa, né? Então, em geral, é mais comum que de vez em quando vá come alguma coisa, come fora de hora, né? Não come direito, etc. Rodrigo, para começar, minha primeira pergunta seria exatamente essa, assim. O que a gente pode chamar dessa dieta da quarentena, né? Que tem tanto se falado sobre isso. O que é exatamente isso? Bom, Fabiano, primeiro eu agradecer aí a sua participação e a sua mediação, né? O Fabiano, que também é professor dos cursos de comunicação da Unimetrocamp. A dieta da quarentena, Fabiano, ela vem a ser, de certa forma, um fenômeno que eu venho observando desde o início do isolamento, que é, na verdade, um medo de engordar e que ocorre principalmente em decorrência de lives de influencers, de youtubers, de celebridades ou outras postagens, já há matérias, por exemplo, na mídia e no universo virtual, cujo título é Dieta da Quarentena, ou eu estava olhando, eu acho que um dado de ontem, as palavras medo de engordar, essa busca, para você ter uma ideia, no Google, aumentou e já somam quase 350 mil pessoas buscando esses termos. Ou seja, em um momento que nós temos uma pandemia gravíssima, que nós temos uma questão econômica também grave, que nós temos uma série de fenômenos sociais, políticos, econômicos e principalmente de saúde, nós percebemos, principalmente em um determinado nicho, principalmente celebridades, youtubers, mas também a mídia em geral, de vez em quando pauta esse assunto, que é esse medo de engordar, e que nós percebemos que isso não está atrelado necessariamente a uma questão de saúde, né? Então nós temos ali celebridades que estão, de certa forma, que possuem todos os recursos para manter um corpo, digamos, malhado, ou para usar uma linguagem desse universo trincado, né? E nós percebemos que isso ficou muito evidente agora, Fabiano, com o isolamento. Mas isso é importante detalhar, não é algo que nasce hoje. Essa questão da busca de um corpo perfeito, e é importante ressaltar, Fabiano, que é em relação à mulher, tá? A minha pesquisa, desde o doutorado, fala sobre esse corpo feminino, ou seja, a pressão maior é sobre a mulher e não tanto pelo homem, e nós percebemos o quê? Que esse corpo, num universo midiático das dietas e boa forma, das novas dietas e boa forma, há ali um único padrão estético aceitável, que é um corpo extremamente magro. E de uma beleza, Fabiano, que eu defendo que é inalcançável. Porque quando isso está, muitas vezes, na publicidade, isso está na mídia em geral, e transborda para outros espaços midiáticos, muitas dessas imagens, e ao bater o olho a gente percebe, elas são, de certa forma, retocadas para alcançar requintes de uma beleza que não existe na realidade, que é o que eu denomino de corpus alienum, né? É um corpo estrangeiro à realidade. Ou seja, já existe
uma pressão muito grande sobre a mulher para que ela tenha um corpo dito perfeito. E esse corpo, Fabiano, ele atrela outros elementos, como felicidade, sucesso, bem-estar. Eu vi outro dia uma celebridade falando, você precisa fazer exercício para a sua saúde física e da alma. Concordo perfeitamente com ela. Só que aí na sequência ela mostra um corpo que muitas mulheres até tentarão, mas poucas conseguirão alcançar, porque ela vive da imagem do corpo. Então, Fabiano, o que a gente percebe é que esse fenômeno existe. No entanto, ele fica mais evidente nesse período de isolamento social, porque há uma série de fatores envolvidos. Né? Então, outra coisa que a gente percebe muito. Imagine a mulher, vamos colocar entre aspas, comum, né, que está de certa forma, confinada, trabalhando muitas vezes remotamente, com filhos em casa, com todas as atividades domésticas, e vê uma celebridade nesse momento tão angustiante, tão difícil, dizendo para ela nas redes sociais, não, você pode emagrecer, você deve emagrecer, você será feliz se você tiver um corpo como o meu. Quando muitas vezes nós percebemos que é um corpo inalcançável se nós pensarmos em termos de mídia, mas se nós pensarmos em termos de ser humano, aquela celebridade, ela tem todos os recursos financeiros para alcançar aquele tipo de corpo, ou seja, ela vive para a imagem do corpo. E aquilo, de certa forma, é vendida para a mulher comum, e aí nós percebemos, Fabiano, que isso aparece muito durante o isolamento, né? Muitas lives, e não só isso também, né, as academias com exercícios online. Então, há sim uma pressão para a mulher obter ou pelo menos permanecer com o corpo perfeito. Quando nós percebemos que, na verdade, é um momento extremamente, essa pressão já existe, e num momento ainda mais difícil como esse, é uma pressão a mais, em um período que a gente deveria ter mais empatia, mais solidariedade e, honestamente, ganhar uns quilos a mais. Nesse momento, não deveria ser a menor das preocupações das mulheres. Que belo consolo esse de que nós temos o direito de ganhar alguns quilos a mais, hein? Isso é muito legal. Inclusive, o pessoal que está entrando aí, eu vendo várias pessoas, alunos, né, entrando na nossa live, se quiserem também fazer alguma pergunta para o professor Rodrigo, é só escrever aí nos comentários que eu estou de olho aqui e eu aproveito e faço. Daqui a pouco também nós contaremos com a presença da professora Roberta Steganha, que vai depois continuar esse bate-papo com o Rodrigo quando eu sair. Minha segunda pergunta, Rodrigo, já aproveitando um pouco isso que você estava falando agora, dessa questão do que nós devíamos estar preocupados nesse momento, né? Com muito mais empatia, solidariedade, enfim. São tantos valores e tantas questões que nos poderiam ajudar. E aí minha pergunta é, esse medo de engordar, você acha que ele vem revestido de uma preocupação também por saúde? Ou quando nós falamos de engordar, de um modo geral, a grande preocupação é estética? Excelente pergunta, Fabiano. Veja, desde que eu estudei de forma sistemática no doutorado, então foi uma pesquisa aí de mais de 4 anos, quase 4 anos e meio, no nicho midiático das dietas, né, nesse universo midiático das dietas e boa forma, o que ficou evidente para nós, agora isso é importante ressaltar, não está lá só nesse nicho, tá, Fabiano? Isso transborda. Então, outro dia eu estava andando no shopping Cidade de São Paulo e parei para fotografar uma campanha publicitária que tinha ali uma celebridade e você via que aquele corpo era extremamente magro, ela estava, né, de roupa íntima, enfim, divulgando uma grande marca de lingerie. Ou seja, não está apenas nesse universo das novas dietas de boa forma. Isso transborda para outros ambientes. Agora, o que nós percebemos que mesmo que a medicina ou discursos que nós percebemos em outros momentos, e nesse agora ficou muito evidente, Fabiano, é que não parece ser, nesse discurso específico, uma questão de saúde.
Muitas delas vão dizer, então vou te dar um exemplo, outro dia eu vi um vídeo de uma celebridade dizendo que ela estava mostrando para as mulheres, ela ia fazer aquele vídeo porque ela estava divulgando a importância do exercício para a saúde física e mental das mulheres. E ela disse claramente que aquilo não tinha a ver, em hipótese alguma, com padrão estético de corpo. Só que aí ela começa a fazer o exercício e ostenta, porque ela está com uma roupa de ginástica, e ela ostenta um corpo que eu me pergunto quanto de exercício, nutricionista e tantos outros profissionais não estão envolvidos para alcançar aquele corpo. Então o discurso dela não faz muito sentido. Uhum. Né? E outra coisa, Fabiano, ela é patrocinada por uma marca esportiva. E aí ela começa, né, de certa forma, você percebe ali uma estética publicitária naquele vídeo. Então, não, na minha análise, isso fica muito claro ao observar, como eu disse para você, esse universo das dietas de boa forma, mas nós percebemos claramente agora, durante o isolamento, que não se trata apenas de uma preocupação com saúde, mas sim uma preocupação estética. Muitas vezes, esse discurso midiático das dietas de boa forma, ele dá a entender, e é claro, que exercício físico é fundamental para a saúde. A questão, nós não estamos discutindo isso, né? O exercício é importante para a saúde, uma alimentação saudável é fundamental para a saúde. A questão, Fabiana, que nós observamos, e novamente, isso fica muito evidente agora durante o isolamento, que há o quê? Uma preocupação que pode se dizer que é com a saúde, mas não é. É estética. Por quê? Não é de hoje, e aí muitos pesquisadores vão até usar a seguinte expressão, né? A sociedade contemporânea ela é lipofóbica. O que é isso? Ela odeia o corpo gordo, ela odeia a gordura. Então, na história da humanidade, aí eu fui estudar também esse recorte histórico, Fabiano, a nossa sociedade, a sociedade contemporânea, e eu vou fazer um outro recorte, que o objeto do meu estudo é no Brasil, eu não teria dados de outros países, pensando que beleza, corpo, são questões simbólicas e culturais, eles mudam de país, mudam de cultura, mudam de época, mas na nossa sociedade contemporânea, pensando o Brasil, o corpo tido como belo é magro. Extremamente magro, principalmente o feminino. E o que está por trás disso? Uma indústria milionária da estética. Então nós somos, isso oscila de vez em quando, Fabiano, mas nós chegamos a ser o segundo ou terceiro maior consumidor de produtos estéticos do mundo. Isso não é pouca coisa, isso movimenta um mercado milionário. Mas não só de produtos. Nós temos aí um rol de elementos para emagrecer e moldar o formato corporal que é vendido por trás desse discurso. Agora, quando eu digo que é um corpus alienum, Fabiano, e aí esse corpus alienum, de novo, voltando à sua pergunta, ele não tem necessariamente a ver com saúde. É uma preocupação estética do tipo, eu não posso ganhar 100 gramas, eu não posso ganhar 1 quilo em um período tão difícil para tantas mulheres. Ou seja, é um padrão imposto, de certa forma, por um discurso midiático muito forte, que não é inócuo ao sujeito contemporâneo, que não é inofensivo para a mulher, tá? E que pode, por exemplo, estar por trás do aumento significativo nas últimas décadas dos transtornos alimentares, como anorexia, nervose e bulimia. E aí eu me pergunto até, e aí não é uma afirmação, é um questionamento, se após esse período de pandemia, nós não perceberemos estudos mostrando que houve ali, nesse período, mas isso nós vamos ter esses resultados mais adiante, se não houve um aumento de transtornos alimentares. Ou seja, você está confinado dentro de casa, né? Você tem ali, de certa forma, o que alguns pesquisadores chamam de uma fome emocional. Você está preocupado se você vai conseguir manter o seu emprego. Você está preocupado com o vírus. Entre tantas outras questões complexas, e aí chega uma celebridade,
como eu tenho visto muito, postando foto de um corpo extremamente magro, mas que é vendido, e é que é o perigo, Fabiano, ele é vendido como algo a ser alcançado. Então, se a mulher comum, vamos dizer assim, que não é do universo das celebridades, não alcança aquele corpo perfeito, magro, definido, a culpa é dela. É porque ela não faz o último exercício da moda, porque ela está no sofá assistindo série, enquanto deveria estar malhando como a celebridade. Quando nós sabemos que esses corpos das celebridades não foram construídos agora na quarentena. Claro. Eles já vêm de uma longa data, e, de novo, elas vivem da imagem do corpo. Então, esse corpo não pode ser vendido como natural. Né? Então, esses sentidos sobre beleza na atualidade, eles são naturalizados pela mídia e por essas, tem até uma expressão, Fabiano, que eu achei muito engraçado, agora são as quarenteners. Então, elas aproveitam um momento tão delicado em que nós deveríamos pensar em empatia, em solidariedade, em tantas outras preocupações, para, de certa forma, lucrar com a imagem de um corpo que elas vêm construindo, de certa forma, a vida inteira. Porque muitas vezes, se elas não passam a não ostentar esse padrão de corpo, elas não conseguem mais espaço na mídia. Eu lembro muito de uma expressão da Marisa Hort, que ela diz o corpo vestível, né, o wearable. Ou seja, é um corpo que detém certas qualidades e que, de certa forma, ele está autorizado a circular na publicidade, na novela de grande audiência, no programa dominical de grande audiência, na capa da revista. Aí você pega um jornal como a Folha de São Paulo, que estampa a foto de uma quarentener ali em uma determinada coluna. A foto era de uma pessoa extremamente magra. Em que em um período tão difícil como esse, estampa um sorriso no rosto. Quer dizer, eu vejo isso como uma tremenda falta de empatia. Claro. Então, não é, Fabiano, questão de saúde, mas sim estética. Tá. E aí, vou fazer uma terceira pergunta agora, e já também me despeço, não só de você, mas também das pessoas que estão assistindo, porque a professora Roberta vai te fazer mais algumas perguntas depois. Mas a minha pergunta, e aproveitando aí de novo esse gancho, né, pensando essa quarentener que você mencionou, nem sabia que existia esse termo, né? Mas não dá para dizer que esse padrão de beleza, portanto, é algo que surgiu agora, né? Que surgiu durante a quarentena. Quer dizer, isso é derivado de uma imagem de corpo perfeito que já está aí como um pré-construído, como algo que vem já há algum tempo, não é? Queria que você falasse um pouco sobre isso também. E muito obrigado, aproveito aí para me despedir também. Eu que agradeço, Fabiano. É perfeito. Olha, cada época da história da humanidade, e aí tem um livro muito interessante da historiadora da medicina chamada Louise Foxcroft, né, a Tirania das Dietas, 2000 anos de luta contra o peso. Ela fala o seguinte, cada época da história possui um corpo para chamar de seu. Isso é um fato. E é lógico que os preconceitos se acumulam sobre aqueles cujos corpos são diferentes, não ostentam, de certa forma, um padrão do que é considerado belo para uma cultura e para um povo em uma determinada época. Então, façamos o seguinte exercício. No final do século XIX, as mulheres ali usavam espartilho. Para quê? Para afinar a cintura. Qual que é a diferença da mulher que usa um espartilho para que uma que vai para a academia, e eu já ouvi há toda uma linguagem, Fabiana, você que estuda linguagem, eu digo que você sabe até melhor do que eu, como a linguagem materializa, de certa forma, práticas e condutas sociais. Então, eu vejo uma mulher chega para o personal dela ou na academia e fala, eu quero ter uma barriga trincada. E aí ela vai fazer todo o esforço para alcançar aquele tipo de abdômen. Ou seja, qual que é a diferença dessa mulher para que usava espartilho? Né? Simbolicamente pensando. Então, não é um corpo que nasce hoje. O corpo, ele é simbólico. A gente não pode entender o corpo apenas como um conjunto de músculo, pele, cabelo, osso, enfim. Ele é simbólico. Ao ser simbólico, Fabiano, ele determina o meu ser e estar no mundo.
né? Eu estou no mundo com o meu corpo, e com ele eu transmito valores, eu transmito uma série de características, não apenas físicas, mas também simbólicas. Né? O que acontece em relação ao corpo? E aí a história da humanidade vai impondo ali modelos de corpos. Agora, o que nós percebemos hoje claramente? Que o que é chamado de belo é, sobremaneira, determinado por um discurso midiático, mas que não está ali, não é apenas um nicho, ele transborda, ele está no shopping, ele está na revista, ele está na TV, ele está em vários espaços midiáticos, no universo virtual nem se fala, agora com esse aumento significativo das lives. E ele tem uma história, agora, na atualidade, e Humberto Eco vai dizer isso no seu livro A História da Beleza, o conceito de beleza hoje, ele é um conceito voltado para o consumo. Então, ao ostentar, Fabiano, um padrão de corpo na atualidade, e novamente, quando você assiste a live hoje de uma quarentena, nesse período de isolamento, nós percebemos exatamente esse fenômeno, que esse corpo, ele possui o quê? Características de uma beleza que Humberto Eco vai chamar de uma beleza da mídia. Uma beleza de e para o consumo. Por quê? Porque elas lucram com isso. Tá? E é sempre um corpo que eu chamo de inalcançável, porque de certa forma ele não está ao alcance da mulher comum. A mulher que tem um outro estilo de vida, que tem filhos, que trabalha, que tem toda uma dinâmica social que muitas vezes não permite a mulher participar ou alcançar aquele corpo. Né? Só que a mídia diz o seguinte, se você não alcança, a culpa é sua. Né? Então a mídia, ela trabalha com esse medo, esses fantasmas. Por quê, Fabiana? Esse discurso atrela ao corpo sentidos de felicidade. Então a mulher, é como se a mulher contemporânea, resumindo, só pudesse ser feliz se ela for magra, quando nós sabemos que isso não é verdade. E aí você chega no período de isolamento social e vê as youtubers, influencers, celebridades divulgando esse padrão de corpo e muitas vezes sendo patrocinadas para falar desse discurso, isso de certa forma é uma violência simbólica contra a mulher. Com certeza. Muito obrigado, Rodrigo. Agora, então, eu a professora agradeço, Roberta Fabiana. continua aí com vocês, tá bom? Até mais. Obrigado, Fabiana, pela participação. Eu vou agora chamar a professora Roberta para participar aqui do nosso bate-papo. A Roberta, que também é professora dos cursos de comunicação da Unicamp. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que estão presentes aqui na nossa live hoje. Gostaria até de pedir para quem ainda não está seguindo o nosso canal, para que siga, acompanhe, porque quarta-feira já vai ter mais live, então, e dessa forma eu gostaria de começar a minha participação aqui, estou acompanhando o debate, muito interessante, né, e muito recente, atual, pertinente a este momento. E eu queria começar com uma pergunta, já que vocês estavam falando sobre live, né, e esse fenômeno das lives, das quarenteners, dessas celebridades, por exemplo, essa semana mesmo eu acompanhei uma com 120, 130 mil pessoas e ela dizia, olha pessoal, 130 mil pessoas na sala da minha casa, vamos lá, você pode, você vai fazer diferente, você vai mudar a sua vida nessa quarentena. E inclusive ontem, no Fantástico, tinha uma reportagem falando emagrecer na quarentena e mostrou 1 ou 2 casos, agora já não me recordo, de pessoas que emagreceram na quarentena, como se isso fosse natural. E aí a pessoa falou, não, mudou minha vida, agora eu tenho mais tempo. Eles falavam sobre produtividade e essa produtividade estava diretamente aliada a emagrecer, a ter uma vida mais saudável. O que você acha disso, professor? Roberta, na atualidade, nós temos que pensar o seguinte, o corpo, eu não moldo o meu corpo apenas para mim, eu vou modificar, eu vou alterar, eu vou trabalhar o corpo para o outro, isso é normal, de novo, o corpo é simbólico, eu estou no mundo com o meu corpo e ele transmite valores
simbólicos. Agora, com o advento, né, das novas tecnologias de comunicação e informação, com todo esse universo virtual, nós percebemos o quê? Que essa busca por esse padrão de corpo está atrelado ao ver e, acima de tudo, ser visto. Seja na vida real, ou seja no virtual. Ou seja, ele deve ser mostrado. Agora tem um outro aspecto, Roberta. Mesmo a mulher comum, por exemplo, que acaba se enveredando por esse universo e ela mostra o corpo, isso tem um ganho exponencial. Porque se você pensar um mundo sem as redes sociais, se eu tiro uma foto minha no papel, por exemplo, e eu vou mostrar para 5, 10, 20, 50 pessoas, hoje, como você disse, uma quarentener, né, uma celebridade, ela tem um alcance ali muito grande. Ela não precisa estar numa TV. Ela pode fazer isso da casa dela de uma maneira muito simples e rápida. Então, essa questão do corpo está atrelada ao ver e ser visto. Agora, por que ela quer ser vista? Porque na maioria das vezes, Roberta, like é lucro. Ou seja, a partir do momento que eu alcanço muitas pessoas e que eu tenho a atenção dessas pessoas, eu começo a chamar a atenção de empresas que podem usar aquela celebridade para expor os seus produtos. Então, isso é muito complicado, porque, de novo, né, todos esses elementos que nós comentamos até agora. A partir do momento que eu tenho um momento tão difícil quanto o isolamento. Mas vamos pegar pré-isolamento, pré-coronavírus. Ao analisar esse discurso, Roberto, você já percebe uma violência simbólica contra a mulher. Então ela precisa ter um corpo extremamente magro. Esse corpo é atrelado a sentidos de beleza, felicidade, sucesso. Então a mulher que é magra, uma celebridade, por exemplo, ela é uma mãe maravilhosa, uma empresária de sucesso, ela nunca pode parar, parece que ela não dorme, e ela tem um corpo perfeito apesar de ser mãe. Então você tem ali uma série de aspectos que esse discurso chega para a mulher de comum e diz o seguinte: como assim você está com olheiras? Como assim você engravidou e não conseguiu, depois de um mês, voltar à forma normal? E aí eu estudei também essa questão da grávida perfeita. Né? Então a mulher contemporânea não basta engravidar, ela tem que voltar o mais rápido possível. E há, inclusive, mulheres, isso pré-coronavírus, Roberta, há mulheres que mostravam esse processo de engravidar e como elas voltavam rapidamente à forma, às vezes, anterior, né, que elas tinham, e às vezes até mais magras, mais definidas, e vendiam aquilo para a mulher comum. Inclusive uma delas, não me engano, a Rafa Brits, ela se arrependeu depois de ter falado isso. Né? Isso nós estamos falando pré-coronavírus. Agora, de repente, você tira as pessoas da possibilidade de frequentar uma academia. Né? Por intermédio de um problema de saúde público, né, uma pandemia, você isola as pessoas dentro de casa, e o que é extremamente necessário em um determinado momento. O que acontece? É como se, mesmo num período tão complexo, que envolve, novamente, questões de saúde, mas também econômica, e, acima de tudo, incertezas, o que é um grande gerador de ansiedade. A celebridade, como você citou, que tem milhares de seguidoras, chega para a mulher comum e diz o seguinte: você deve emagrecer. Você não pode engordar durante um período tão difícil como esse. Como se aquilo estivesse ao alcance de todos nós. Sim, como se essa mulher em casa não estivesse tendo que ensinar o filho, fazer o almoço, limpar a casa, fazer o seu trabalho, né? E eu achei muito curiosa na reportagem que eu citei o fato deles aliarem a magreza à produtividade. Isso para mim foi um conceito novo. Pois é, Roberta. E só pegando um gancho, é um conceito novo e perigoso. Por quê? De novo, todo esse fenômeno que eu estudei, ele não é de hoje. Ele só ficou mais evidente no isolamento. Veja, novamente, um período tão complicado, não tem problema se você não escrever o livro da sua vida. Não tem problema se nesse período você não obter o corpo perfeito. Não tem problema se nesse período você não aprender 5 idiomas. Nós não somos máquina. Nós somos seres humanos. E emagrecer deveria estar atrelado a esse estado de coisas. Então,
isso é importante ressaltar, Roberta, ninguém é a favor de uma alimentação inadequada, da Uhum. falta de nada disso do que nós estamos falando. Se a pessoa Uhum. consegue manter uma rotina de atividades, de exercício físico, uma alimentação saudável, ótimo. O que nós estamos querendo Uhum. dizer é o seguinte, há um discurso midiático e que gera lucro, como eu acabei de falar, like é lucro, Sim. que Uhum. nesse período impõe à mulher contemporânea o quê? Ela só é feliz se ela estiver magra, e o pior de tudo, Roberta, que é o que eu chamo de o mito da felicidade. Né? Até tem Uhum. uma filósofa que escreve um livro sobre isso, não vou recordar o nome dela Uhum. agora, chama o mito da felicidade, que é ser produtivo a todo momento. Sim. Então, eu me pergunto como que, num estado de tensão, angústia, incerteza, ansiedade, nós temos que ser produtivos a ponto de fazer tudo o que estão pedindo para a gente Sim. e emagrecer. Né? Que é uma Sim. pressão, e aí, de novo, volta a pergunta do Fabiano lá no início. Não é uma Uhum. questão, Roberta, de saúde. É uma questão Sim. estética. Aliás, essa Uhum. pressão, ela pode gerar o efeito oposto. Ela gera o seguinte, ansiedade. E, de Sim. novo, eu não posso afirmar, mas eu me pergunto se após esse período nós não teremos um aumento significativo de transtornos alimentares, como Com anorexia certeza. nervosa e bulimia. Sim. Rodrigo, né, pegando esse gancho dessa questão estética, se é saúde, se é estética, nós vimos recentemente uma avalanche de memes relacionados ao peso, à questão da gordofobia. Então, eu queria que você pontuasse essa questão de qual é o limite entre preconceito, obsessão pela magreza ou realmente a questão da saúde. Como que a gente diferencia? Parece que a linha ali está tênue entre esses universos. Como que você vê isso? É uma linha extremamente tênue, Roberto, de novo. Uhum. Né? Isso é importante frisar sempre. Não sou contra, o meu trabalho não está dizendo que uma rotina de exercícios e alimentação saudável não é importante para o sujeito, para a mulher contemporânea, para a mulher, para o Uhum. homem, que no meu caso, quando eu vou estudar o corpo perfeito, o meu recorte metodológico é o corpo feminino. A pressão maior é Uhum. sobre a mulher. Então não é isso que nós estamos falando. É claro que manter uma Uhum. rotina saudável é ideal para qualquer pessoa. No entanto, nós percebemos ali o que? Uma obsessão com a magreza. E aí nós percebemos o que? O meme, né? O meme gordofóbico. E no Uhum. meu trabalho, Roberto, e aí isso fica, de novo, mais evidente durante o isolamento, é um silenciamento do corpo gordo como se ele não existisse. Mais do que um Uhum. silenciamento, a partir do momento, silenciamento eu vou explicar, a partir do Tá. momento que nesse universo midiático da boa forma, então, e agora, durante o isolamento, você não percebe, por exemplo, uma quarentener gorda. A É. maioria delas é o que? Extremamente magra. Então há um silenciamento do Sim. corpo gordo. Ele não está, Uhum. de certa forma, simbolicamente autorizado a circular. Se Esse é um não é primeiro visto, ponto. não existe, né? Exatamente. Teoricamente. Agora, o Uhum. meme, ele extrapola uma outra coisa. Ele faz, o meme gordofóbico, ele faz Uhum. uma ridicularização com o Sim. formato de corpo. Em um momento que nós deveríamos ter o quê? Empatia e solidariedade com a pluralidade dos corpos. Uhum. Tá? Então, isso e aí, de novo, né? Você percebe, você citou o exemplo dessa celebridade que está lá, mas quantas vezes nós não percebemos, eu moro em São Paulo, pessoas desobedecendo o isolamento e correndo nas ruas. E muitas Sim, sim. vezes correndo o risco de pegar um vírus. Aí eu me pergunto, aquilo ali é só uma questão de saúde ou é uma questão estética? Né? Sim. Uhum. Quando o isolamento começa, antes de ser decretado o fechamento de atividades como as academias, muitas pessoas Uhum. estavam ignorando completamente esse risco. Elas iam para a Sim. academia. Então, de novo, eu não sou Uhum. contra você fazer exercício. A questão é Uhum. que chega a um ponto que você coloca em risco a sua própria vida ao se expor a um vírus, né, Sim. e passar esse vírus para outras pessoas, enfim, por uma questão que, na minha análise, Roberto, é estética.
mesmo que muitas vezes isso é vendido como saudável. Claro, é saudável você praticar exercícios, mas não é saudável dizer para a mulher, ainda mais num período como esse, que só um tipo de beleza pode ser feliz, que só um tipo de beleza é produtivo, que só um tipo de corpo alcançou o sucesso pessoal, profissional, enfim, em todas as esferas da sua vida. É esse ponto, Roberta, que nós estamos, de certa forma, batendo nessa tecla. Esse discurso midiático não é saudável, mas ele vai existir. Por quê? Porque há uma indústria por trás desse discurso. Então, quando uma celebridade consegue X mil seguidores, atenção é like, like é lucro. Ela está lucrando com isso. O que ela não consegue dizer para a mulher, ela não vai dizer que aquilo é, de certa forma, a vida dela. Ela vive para aquilo. Eu, você e tantas outras pessoas, ou a maioria esmagadora das pessoas, não vivemos para o corpo. Nós trabalhamos, nós temos uma rotina, nós temos práticas e condutas sociais. E isso não é compatível com aquele mundo idealizado das celebridades. Agora, o que elas fazem? Elas vendem aquilo como natural, como o único corpo possível, o que é um grande risco. E, de novo, pode estar subjacente ao aumento dos transtornos alimentares nas últimas décadas, como a ciência e a medicina vêm percebendo. E, Rodrigo, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, eu sei que está uma delícia, mas para a gente finalizar e depois quarta-feira a gente tem mais bate-papo aqui também, eu queria que você deixasse um conselho para essas mulheres, né, de como proceder durante acho que essa reta final, talvez, de quarentena, né, acho que caminhamos aí para uma reta final, espero. Qual seria o conselho? Olha, Roberta, eu diria o seguinte, você não é uma máquina, você é um ser humano. E, de novo, esse corpo midiático, esse discurso midiático que vem de um corpo ideal, mas é uma beleza fictícia, na verdade, que só é acessível a muito poucas mulheres, ele não pode, esse é o conselho que eu dou, Roberto, ele não pode ser entendido como algo da realidade, como algo do nosso dia a dia. Como diz o Edgar Morin, né, as celebridades elas ocupam um outro plano, né, tanto simbólico quanto de condições de existência, completamente diferente do nosso. Então, não olhe para essa celebridade, para essa quarentena, para essa influencer, como um modelo a ser alcançado. Ela não faz parte da imensa maioria das mulheres. Então, o seu corpo, os seus valores devem ser respeitados. Né? Esse é o conselho que eu dou. Porque a partir do momento, Roberta, que eu vou atrás de um padrão de beleza inalcançável, eu defendo e bato na tecla, ele é inalcançável. Né? Tanto midiaticamente falando, porque muitas dessas imagens são alteradas, quanto no corpo real. Muitas poucas mulheres conseguem viver da imagem do corpo. Então, esse corpo, mulher da atualidade que está vivendo no confinamento, não se deixe levar por esse discurso, porque, na verdade, eles só querem atenção e, de certa forma, lucrar com esse estado de coisas. Com certeza. Muito obrigada, professor Rodrigo. Nosso bate-papo foi enriquecedor. Agradeço imensamente a participação, o convite, né, para a mediação. Obrigada, professor Fabiano, também, por ter participado e enriquecido o nosso debate. E obrigada a todos que participaram, que estiveram conosco aqui nesta tarde, comecinho de noite. E queria aproveitar para, na quarta-feira, convidar a todos para, a partir das 5 horas, participar de uma outra conversa aqui, de uma outra live na nossa rede, com o professor Tadeu Bretas e também com o nosso convidado, o Gino Giometti. Eles vão conversar sobre a realidade sem máscara, uma conversa com gestores de agência. Então, esperamos todos vocês aqui na quarta-feira, 5 horas. Então, obrigado a todos e até mais. Eu que agradeço, Roberta, aos colegas, você, ao Fabiano, pela mediação, pelas questões, ao pessoal que assistiu, e espero que a gente consiga passar por esse período de isolamento da melhor forma possível, sem pressão, já que é um momento tão difícil, vamos ter empatia e solidariedade em relação ao corpo, vamos respeitar a pluralidade dos corpos. Obrigado a todos, boa noite. Obrigada, boa noite, e curta o nosso canal, até mais. Até mais.